E aí, galera, como vocês estão? Como tem passado esses últimos dias aí, desde que nós não conversamos mais? Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos a nossa aula número 6, aula sobre movimentos religiosos. Vamos pensar um pouquinho a respeito das marcas da Igreja Verdadeira. O que é a Igreja do Senhor, o que está lá previsto desde Atos, né, quando a Igreja assim chamada primitiva, né, iniciou, até os dias de hoje, como ela tem se comportado. Será que está acontecendo movimentos diferentes do que já aconteceu na história? Será que o que nós vivemos hoje é diferente do que já foi vivido no passado? A igreja já passou por esse tempo que nós estamos passando agora? Diversos movimentos aparecendo e acontecendo ao mesmo tempo? A palavra do Senhor vai nos dizer. Eu quero convidar, antes de nós lermos a palavra, convidar para nós orarmos juntos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua intercessão, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que nós possamos aprender mais a Tua palavra, ó Deus, que nós possamos ser transformados, ó Deus, e que a missão da igreja aconteça a partir de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como nós estamos vendo nas últimas aulas sobre a missão da igreja, e esse é o tema, né, dos nossos estudos, hoje eu quero convidar você para nós pensarmos a respeito dos movimentos religiosos e o que isso tem a ver com a missão da igreja. A palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 20. A palavra nos diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os quais faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o processo do espírito maligno saltou, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio também sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. É interessante quando nós olhamos para a igreja brasileira, nós percebemos vários e diversos movimentos acontecendo, né? Também mundialmente, nós temos acesso hoje pela internet a diversos movimentos religiosos que expõem os seus vídeos e também a sua doutrina. E é interessante porque tudo que passa hoje não é diferente do que aconteceu desde o início, quando os discípulos de Jesus saíram cumprindo o ID, saíram pregando a palavra do Senhor, cumprindo, né, aquele movimento geográfico, que nós já até falamos a respeito disso um pouco, algumas aulas atrás, a respeito do centro, né, de Jerusalém até os confins da terra, né? E nesse processo, nesse movimento de saída da igreja para ir até os confins da terra, o
o que aconteceu não é diferente do que acontece hoje, porque pessoas que interpretam da sua forma, que acham, né, que somente a leitura, né, e a interpretação dele é a que vale, né, que acabam criando e construindo heresias e criando denominações que são consideradas seitas, porque as suas práticas e atos não são bíblicos, são somente práticas de alguma forma pagã, que remetem ao paganismo. E é interessante, nesse texto que nós lemos, nós vemos isso. Paulo pregando na sinagoga, né, o texto começa assim, e ali disse que já teve uma resistência, que alguns ali já estavam, né, achando ruim o que Paulo estava ensinando e já começaram a denegrir, começaram a falar mal, começaram a ir contra aquilo que Paulo estava falando. E então Paulo, sabiamente, resolve sair dali e ele vai para uma outra escola, né? Ele vai para a escola está no versículo 9. Ele vai para a escola de Tirano. Ele foi para a escola de Tirano. E é interessante, porque nós vemos Paulo usando alguns lugares, né? Ele usou a sinagoga para pregar, lembrando que até aqui, neste momento da igreja primitiva, ainda não havia um local onde era considerado a igreja. A igreja é considerada onde pessoas se reuniam, né? Pessoas estavam ali para ouvir a palavra. E também acontecia na sinagoga, que era um lugar onde os judeus iam, né? E uma estrutura formada para isso. Mas como começou a ter resistência, então ele passou a ensinar nessa escola de Tirano. E é interessante porque a história conta que essa escola de Tirano a escola dele era só até às 11 da manhã, porque era muito calor naquele local. Então, Paulo usou o horário que era mais difícil. Ele usou o horário mais quente, que era das 11 da manhã até as 4 da tarde. Período de calor intenso. Né? Para quem mora em Curitiba sabe como funciona isso mais ou menos. Né? Aqui de manhã é meio frio, depois que abre o sol ali, depois das 10, 11, é quente e depois de tardezinha ali, depois das 4, já começa um vento gelado e já está frio de novo. Então era mais ou menos esse o contexto de Paulo. Ele estava usando o local para pregar. E é interessante porque ele passou ali cerca de 2 anos ensinando. O texto diz isso, 2 anos. Ele passou ali, né, na missão da igreja por 2 anos, né, naquele lugar da Ásia, né, e pregando para judeus e gregos. Perceba que Paulo usava o que tinha para pregar. Onde ele estava era onde ele pregava. Ele não tinha uma estrutura que ele levava pessoas até lá para daí falar. Ele ia num local e pregava. Como na sinagoga, depois nessa escola do Tirano, e também temos a pregação dele, né, também lá no Areópago. Ou seja, Paulo usou os locais e assim como Jesus, ele usava da linguagem do povo para trazer o reino, para falar do Senhor. E olha que interessante, Deus, através da vida dele, fazia milagres, curas aconteciam, exorcismos aconteciam, pessoas possessas de espíritos malignos eram curadas, eram libertas, né? E isso aconteceu não pelo poder de Paulo, pelo poder de Deus. E aqui que vem uma parte interessante. Quando alguns ali, oportunistas, né, como nós temos nos dias de hoje, que queriam usar o poder de Deus para ganhar dinheiro, se depararam com um espírito maligno. Ali o texto diz, aqueles 7 filhos de um determinado homem ali, que tinha um posto alto, né, na hierarquia. Ele era um sumo sacerdote, né, o Seva. Ele, então, os seus filhos, né, ele e seus filhos ali viram o que Paulo estava fazendo e também resolveram fazer igual. Mas não foram pelo poder de Deus, não foram pela missão da igreja. Com certeza foram pelo interesse próprio. E então eles, em nome deles mesmos, né, resolvem ir
e fazer alguma coisa. E então se deparam com alguém que estava possesso e vão lá e falam assim, ó, a gente quer, a gente esconjura você pelo poder do nome do Jesus que Paulo prega. Não era pelo poder do Deus que eles serviam, mas era pelo poder daquele que Paulo fazia. Deus usava Paulo para que as coisas acontecessem. E eles estavam usando o nome de Paulo pelo poder que Deus dava a Paulo. E então deu errado. Eles foram açoitados, foram envergonhados. É interessante porque o texto nos fala isso, que eles levaram uma surra e ainda fala sobre a sua nudez, ou seja, eles ficaram pelados. Né? E para a cultura local, assim como também nos dias de hoje, quando você despe alguém em local público, isso é um sinal de humilhação. Quem fica pelado em frente pública, mais apanhando, é sinal de humilhação. Eles foram envergonhados, eles foram humilhados, porque eles não estavam caminhando na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles não estavam com o poder que Jesus outorgou na sua subida. Ele falou assim, eu vou para o Pai, mas o meu Espírito vai ficar com vocês, o Espírito Santo vai ficar com vocês. E através do poder do Espírito Santo, que é Deus, é que vocês vão fazer prodígios e milagres. Não é pelos seus poderes, é pelo poder do Espírito Santo. E aí então eles tiveram uma péssima ideia. Aí quando eu olho esse texto, e nós vemos para o evangelicalismo brasileiro, para os movimentos religiosos brasileiros, nós não vemos coisa diferente. Se você assiste algumas determinadas algumas igrejas, né, ou assim chamadas, né, alguns movimentos religiosos que tem canal, nós percebemos eles agindo. Né, eles vão lá e também mostram, e fazem sensacionalismo, e exorcismo, e agora até diminuiu um pouco, mas ali nos anos 90, anos 2000, o povo tinha muito medo disso. E através desse medo de tudo que acontecia, da voz que mudava durante o ato do exorcismo, as pessoas, por medo, né, faziam o que os seus líderes pediam, que geralmente era o dinheiro. Né? Primeiro tinha uma sessão de exorcismo, aí depois vinha a hora de abençoar um determinado valor, aí depois era falado que precisava ser pago as contas e mais dinheiro, e assim acontecia. Tudo para ganhar dinheiro. Não é diferente do que já aconteceu. E isso nós somos convidados a discernir movimentos religiosos, porque a palavra do Senhor nos diz que nós agimos pelo poder do Espírito Santo, o que nos dá total liberdade e certeza de que acontecerá, principalmente na missão da igreja, que todas as coisas acontecerão, é pelo poder do Espírito Santo. Nós não falamos em nome do Deus do Paulo, o apóstolo, nós falamos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Essa era a diferença. A igreja verdadeira, ela caminha para Cristo. E eu quero chamar a atenção para um texto também, que está lá em Deuteronômio, capítulo 13. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 5. É um texto que muitos que se dizem aí profetas, em boca de Deus, que têm alguns bilhetinhos, algumas coisas assim, deveriam prestar atenção. A palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 ao 5, diz assim: Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus os prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz e Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andar nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Perceba que no Antigo Testamento, Deus já se levantava contra falsos profetas, contra falsos mestres. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, continua a mesma coisa, Deus não mudou. O que aconteceu é o modo como Deus falava no Antigo Testamento e o modo agora como Ele fala no Novo. O Antigo Testamento era profeta. Qual era a ideia de um profeta? Ele não adivinhava uma coisa que Deus ia fazer. Deus falava, Deus falava de forma incisiva com o profeta.
Deus falava e ele então ia lá e falava para o rei ou avisava o povo, aquilo que Deus tinha para falar. Após a ascensão de Jesus Cristo, como eu já tinha anunciado aqui um pouquinho antes, Jesus deixou o Espírito Santo. Então agora nós não precisamos mais de uma pessoa para trazer um recado, um aviso do Senhor, um chamado ao arrependimento. Porque o próprio Espírito Santo, quando habita em nós, ele nos fala o que é certo. O próprio Espírito Santo nos traz à consciência aquilo que agrada ao Senhor ou não. Não precisamos mais de um mediador, porque Jesus Cristo já é o nosso mediador. Ele já é. Então não precisamos mais de outra forma. Quer a melhor forma para ouvir a palavra do Senhor e ouvir que Deus falando de verdade? Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. Quer ouvir uma revelação especial? Leia a Bíblia. Quer ouvir o que Deus tem para a sua vida? Leia a Bíblia. Quer ouvir de voz audível? Então leia em voz audível. Quer ouvir bem alto? Então leia gritando. Mas vão achar você meio estranho, mas tudo bem, você está gritando. Não tem problema, você está lendo a palavra. E aí é que vem os dias de hoje. Pessoas que se levantam em nome de Jesus em interesse próprio. Buscando alguma forma de ganhar dinheiro, de aparecer. Aí então vem com falsas evidências, né, que dizem ser do Espírito Santo, mas que não tem base bíblica nenhuma. Nós somos chamados a atenção porque com Deus não se brinca. É coisa séria. Esses homens que tentaram lá em Atos fazer algo, né, que hoje é televisivo, né, uma entrevista e falar o que você está fazendo aqui, qual que é o teu nome, quem é você, e demonstrar poder que não vem do Espírito Santo, foram envergonhados. Mas o pior de tudo é o que nós lemos em Deuteronômio. Porque por mais que hoje nós não vivamos mais na lei deste momento, onde era decretada uma sentença de morte, mas aqueles que vão contra o Senhor, que pecam contra o Senhor, terão a morte eterna, que é pior. A palavra diz que quando nós pecamos contra o Espírito Santo, é um pecado mortal. E perceba, quando é ensinado algo que não é o Evangelho, está pecando contra o Senhor. Falsos mestres e falsos profetas, eles são um tipo de anticristo. Paulo vai falar isso em diversas cartas dele, onde homens se levantam para pregar contra o Evangelho. Tomar cuidado com movimentos religiosos. Mas como que eu faço isso? Como que eu sei se uma igreja ou um determinado movimento religioso está certo? Dentro da teologia reformada, nós temos algumas marcas, são 3 marcas da igreja de Jesus Cristo. E são elas: a pregação do Evangelho, a ministração dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica. Nós sabemos se uma igreja é verdadeira pelos frutos. Uma igreja que não prega o verdadeiro Evangelho, não há frutos. Talvez haja um grande movimento. Por quê? O que nós mais temos visto hoje, se você prestar atenção, a igreja tem uma certa característica. É uma cor característica do ambiente, luzes, um púlpito de uma forma diferente. Se você perceber bem, os movimentos acontecem todos da mesma forma. Eu não vou falar nomes, mas lembre do que você já viu por aí. O que chama atenção, o que está chamando pessoas. Geralmente são pessoas convidadas pelo ambiente, não pela palavra. Não pelo chamado ao arrependimento, que é o que o Evangelho faz. Confronto do pecado, coisa que incomoda muitas pessoas, mas é o antropocentrismo, onde o que é feito? Coloca o homem no centro da pregação, vira um negócio de autoajuda, um negócio de coaching, que você tem que se sentir bem, que você é especial, que você é amado. Eu descobri uma linha aí que fala que nós somos deuses. Eles leram um texto bíblico, um salmo lá, não lembro nem o número agora, mas que fala assim que nós somos feitos deuses. E então a partir desse versículo, um só, é criada uma doutrina que o homem também é Deus. Nós somos feitos deuses. Eles têm que tomar muito cuidado com isso. Porque as heresias, movimentos religiosos, geralmente são baseados em 1 ou 2, poucos versículos. Mas nós temos que estar baseados na Bíblia toda. Jesus Cristo tem que ser o centro da pregação. O chamado ao arrependimento, o chamado para olhar para Cristo, para buscar em primeiro lugar o reino, tomar a cruz, negar a si mesmo. O Evangelho é contra a cultura. Nós já conversamos isso aqui um pouquinho. É contra a cultura. Porque nós vamos falar algo
que não é o que é ensinado, o que é buscado pelas pessoas, que é o prazer próprio, a satisfação, mas nós somos chamados ao arrependimento. Se uma igreja que não prega o arrependimento, ela não pode ser considerada cristã, porque Jesus Cristo iniciou a pregação dele chamando: arrependam-se. Porque se não há arrependimento, não há conversão. Isso é tudo um movimento só, uma obra do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não está no local, não é porque tem barulho, gritaria, chamadas evidências, que ele está ali. Porque o avivamento, nós já até falamos disso também, o avivamento acontece quando o povo se arrepende, quando o povo se converte ao Senhor, quando o povo se envergonha. Como no Antigo Testamento, quando um rei percebia que estava caminhando longe do Senhor, ele vestia a roupa de pano de saco, jogava cinza na cabeça. Isso era um sinal de humilhação. Uma igreja verdadeira é aquela que te convida, é aquela que é humilhada perante o Senhor, que se humilha, que nega a si mesmo, que toma a cruz e segue a Jesus Cristo. Que não põe o homem no centro, mas que põe Jesus Cristo no centro. A pregação é Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Movimentos religiosos não fazem isso. A igreja de Jesus Cristo, ela chama ao arrependimento. E para que a missão da igreja aconteça, para que a missão da igreja possa acontecer, isso é necessário. Pregar o evangelho verdadeiro. O evangelho que não é maquiado. O evangelho que não é uma aguinha com açúcar, mas que é poder de Deus. Que é chamar atenção para um Deus soberano e poderoso, um Deus irado, um Deus que sacrificou o próprio Filho, que depositou toda a sua ira no Filho, para que eu e você tivéssemos a vida. A igreja do Senhor só acontece, ela só tem relevância na sociedade, ela só consegue desempenhar a missão quando ela não é um movimento religioso, mas é a igreja de Jesus Cristo, com as marcas da igreja, pregando o verdadeiro evangelho sem interesse, sem buscar interesse próprio, sem botar o homem no centro, mas colocar Jesus Cristo como centro, Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Perceba que movimentos religiosos tendem a tirar Jesus do centro. Usam Jesus como um argumento, como um pretexto. Pregações que não falam de Jesus. Mas nós somos convidados a pregar Jesus Cristo, a pregar o arrependimento, a pregar que quem salva é só Jesus. Tomar cuidado com movimentos religiosos que vêm falando aí que nós somos deuses, que nós somos iguais a Jesus. Nós não somos iguais a Jesus. Nós não somos iguais a Ele porque nós não somos Deus. Nós somos humanos, totalmente decaídos, que mereciam o inferno, mas que pela misericórdia e amor de Deus mandou o seu Filho para se tornar como um de nós, não nós nos tornarmos como um dele, como um da Trindade, mas o próprio Deus manda o seu Filho para se tornar um de nós, sendo 100% Deus, 100% homem. Não para agradar, não com uma pregação que agradava os ouvidos, mas com uma pregação de arrependimento. Movimentos religiosos agradam ouvidos. A pregação verdadeira convida ao arrependimento. Que Deus tenha misericórdia de nós e a nossa proposta é conversarmos a respeito disso. E que Deus te abençoe, que nós possamos provar mais de Jesus, que nós possamos prestar atenção nas marcas, nos sinais da igreja verdadeira e a cada dia nos arrependermos e pedir a misericórdia do Senhor e cumprirmos a missão, alertando aqueles que estão caminhando longe, que estão buscando ser agradados. Nós somos convidados a pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da igreja de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe.